Nós temos mais um dia aí de sala secreta da termografia. Opa, hoje eu estou aqui com ele, com a lenda. Essa é a lenda da fisioterapia. O professor Ricardo Wallace das Chagas Lucas. Ele que é fisioterapeuta, tem doutorado em princípios da cirurgia, obesidade, alterações metabólicas, anatômicas e nutricionais, tem mestrado em ciências do movimento humano, tem mestrado em musculação terapêutica, em fisioterapia forense, enfim, esse homem é o que a gente diz hoje que é o posto Ipiranga. 1.001 utilidades. Boa noite, professor. Boa noite, doutora Fran. Tudo ótimo? Tudo ótimo, tudo certo. Isso é que importa. Isso é que importa. Boa Então, tá noite, meu bem. povo. Todo mundo aí. Bem, a ideia dessa sala, Lucas, é a gente conversar um pouquinho sobre termografia para o pessoal que pode ser que eles já tenham, que já utilizem ou que ainda estão engatinhando aí na termografia, comece a ter uma noção. E hoje o tema que a gente vai abordar é a termografia, né, aplicada à fisioterapia. Que legal. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história aí, daí eu vou puxando o link para o Lucas. Então, o Lucas, conheço ele desde a graduação, no qual eu fiz um curso de musculação terapêutica. Eu estava no terceiro ano de fisioterapia, eram 5 anos. No terceiro ano eu conheci ele. E foi um divisor de águas, porque desde então já fiz vários cursos aí com ele, fiz também a especialização em musculação terapêutica, enfim. E lá em 2016, ele entra em contato comigo e fala: Fran, vai ter um curso aí em São Paulo de final de semana. Liga para o Marcos, cola nele e vai fazer esse curso. Fiz o curso de final de semana, deu um mês, ele me chamou para assistir uma aula, e aí ele olhou para mim e falou: agora continua aqui, Fran, dá aula aqui. Me deixou na saia justa, mas essa saia justa foi boa, que desde então eu ministro aulas aí de termografia, né? Então o que que né, eu fiz esse parênteses à história, por quê? Então, desde 2010, eu conheci a termografia graças ao professor Lucas, e desde então ela está inserida aí na fisioterapia. E até hoje, isso 2016, esse foi em 2016, e até hoje as pessoas me perguntam se o fisioterapeuta está apto. Se nós podemos fazer termografia, Lucas? Responde, pessoal. É Ricardo Wallace da Chagas Lucas, tá, gente? Ali tá só Ricardo Wallace, daí eu vou começar a chamar ele de Lucas, o pessoal às vezes não vai entender, tá? O Mas às nome é vezes eu grande, chamo né? de Lucas, de Wallace, enfim. Pois é, professora. Muita gente pergunta também para mim. Você é fisioterapeuta? Poxa, mas está fazendo termografia? Então, a gente acredita muito isso ao desconhecimento, que não é só perante essa área da termografia que pergunta se o fisioterapeuta pode atuar ou não. É desconhecimento perante várias outras áreas da fisioterapia. Em contrapartida, né, quando eles têm contato com a gente, né, que realiza esses procedimentos, tanto para acompanhamento de clientes nossos, como até para diagnóstico, a gente chama de diagnóstico térmico, né, ele fala assim, ué, mas não faz sentido vocês não trabalharem com isso, né? Porque tem tudo a ver, é um meio físico, ele permite uma evolução, ele direciona o teu trabalho, assim como de outros profissionais. Então, essa termografia, ou seja, essa radiação infravermelha que está dentro do escopo do nosso trabalho, inclusive terapeuticamente, tá? Ela não tem como não permitir que o fisioterapeuta a utilize. Na realidade, eu digo que deveria ser o contrário. Fora a fisioterapia, que outras profissões podem usar a termografia? Porque se a fisioterapia, a definição dela perante terapêutica, a utilização de meios físicos, inclusive para fins diagnósticos, tá? Nós estamos usando um meio físico muito importante, que é a radiação infravermelha, eletromagnética. Então, está no escopo da atuação do terapeuta pelo próprio nascimento da profissão. Então, quer dizer que as outras seriam secundárias. Mas o desconhecimento de mercado, tá, faz muitos perguntarem o que a gente poderia fazer com essa termografia. Né? E quando conhece, fala, pô, não faz sentido vocês não trabalharem com ela. Né? E é isso, Fran, não tem como tirar da fisioterapia. Nós temos hoje várias situações possíveis de inserir a termografia dentro dela, começando pela consulta. Né? A consulta direciona um monte de coisa para a gente. Mesmo que eu não vá colocar num papel esse resultado como um diagnóstico que nos pedem laudos específicos perante como o cliente está,
sem ser fisioterapeuta, e sim um termografista, entre aspas, sem isso, eu já tenho como direcionar o que eu vou fazer com o meu cliente. Até em termos de parâmetro quantitativo, o quanto meu cliente está ruim. Então, imagina isso. Eu acho que esse é um dos diferenciais aí do fisioterapeuta. Então, para quem ainda não tem o conhecimento, o fisioterapeuta que utiliza a termografia, o correto seria ele fazer uma equiparação com a CIF, que nada mais é do que o código, né? A gente tem que codificar, quantificar e qualificar essa disfunção através da CIF. Então, isso também é outra pergunta que eu recebo muito. O que é CIF? Mas por que a gente tem que usar a CIF? Então, todo fisioterapeuta, ao certo, no seu prontuário, ele deveria evoluir pela CIF, né? Que é a Classificação Internacional da Funcionalidade. E já existe, não, é utilizado desde sempre uma equiparação da CIF com a termografia, né? E aí eu vou pedir um pouquinho aí para o Lucas falar um pouquinho sobre essa parte do uso da CIF e da termografia. Perfeito. Então, só para introduzir, né, desde novembro de 2009, o Conselho de Fisioterapia, ele obriga que o fisioterapeuta utilize. Aqui ele obriga bem entre aspas, tá? Ele obriga, mas como as escolas não ensinaram, ele vai editando cursos de capacitação para as pessoas, tá? Já tem conhecimento que tem várias faculdades hoje, várias escolas que já estão na grade com a CIF. Então, nada mais é a CIF que um instrumento, uma resolução, desculpe, uma classificação da Organização Mundial da Saúde, que, assim como a CID, que é uma irmã dela, CID, a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, que dá para a gente um parâmetro codificado sobre aquele problema. Ou um problema de doença propriamente dita, ou, no nosso caso de terapia, de repercussões de doenças, repercussões de alterações traumáticas, né? Porque não enquadram, às vezes, na doença. Então, o que a CIF é para a gente? Uma obrigação. E o que é essa equiparação à CIF? Se você imaginar que as deficiências ou, né, as alterações das funções e às vezes das estruturas vão de 0 a 100% em termos de problema, equiparar quer dizer, dentro do 0 a 100, como que está esse problema. E quando eu trago para o diagnóstico da diferença térmica, também eu tenho que colocar de 0 a 100 essa alteração térmica, porque é uma disfunção, como você mesmo falou, né? E essa disfunção traduzida para a literatura técnica é uma deficiência. Então, tem que dizer se a disfunção térmica é leve, moderada, grave, que vai ser de 20, 30, 40, 50, 60%, de acordo com o cenário que ela está inserida. Tá? Em outras palavras, eu tenho que quantificar o tamanho do meu problema à luz da termografia, assim como tem que quantificar qualquer outro problema visto do cenário do fisioterapeuta, como, por exemplo, desequilíbrio, diminuição de força, tá? Até a parte sensorial, enquanto que ele está em termos de alteração de condução elétrica, de 0 a 100. Então, todas as funções relacionadas ao movimento, tá? Como mobilidade, articular e força, como eu falei, deve ser equiparada, não só esse cenário de alteração metabólica, que é representado pela termografia, com uma disfunção ou alteração de temperatura, de 0 a 100. E aí você tem dois cenários, Fran. Um cenário de equiparação da CIF, no que diz respeito simplesmente à assimetria, lado direito contra lado esquerdo, e equiparação da CIF de uma parte da pele que está boa com a outra que está lesada. Então, hoje, nós temos a CIF sendo utilizada em peles íntegras, focando a assimetria, e em peles comprometidas, focando daí a comparação com a pele circunvizinha que está boa. E, de qualquer forma, eu tenho que dizer de 0 a 100, né, qual é o problema que tem, ou na pele comprometida, ou em relação à assimetria do corpo humano. Sempre lembrando que, em princípio, o lado direito de um corpo tem que estar igual ao outro, no que diz respeito ao padrão térmico, uma diferença mínima, perfeito? Lógico, tem situações que são um pouquinho complicadas para interpretar, porque pode ser que os dois segmentos estão comprometidos, aí existem outros formatos de interpretação, mas, de qualquer forma, a CIF é equiparada no que diz respeito lado direito e lado esquerdo, e que diz respeito pele íntegra, pele comprometida. Olha que bacana.
E é importante para vocês, que quem está com esse primeiro contato com o CIF, né, às vezes fica muita informação, no seguinte. Então, na termografia, né, normalmente, a gente vai comparar um lado com o outro. Então, esse lado direito com o lado esquerdo e vai procurar se tem alguma assimetria, né? Então, nós temos os padrões de normalidade nessa assimetria, que vai de 0 a 0,3. Então, essa é a faixa de normalidade. Claro, ali como o professor Lucas disse, tem algumas exceções, enfim, né? Às vezes a pessoa tem uma disfunção bilateral, e aí você vai avaliar de uma maneira diferente. Mas eu acho que o bacana é comentar aqui que a CIF, ela usa uma outra tabela de referência, que às vezes o pessoal vem com artigos para mim, somente usado em atletas. Ah, mas aí o atleta aqui, o sinal de alarme foi 1,5 graus. Sim, você está lidando com um público específico em uma outra área, tá? Então, quem utiliza a CIF? São todos os países que utilizam, que seguem a OMS e utilizam a língua portuguesa, correto, professor? Correto. Obviamente, não só a língua portuguesa, mas qualquer língua que também permita a equiparação do dano, da deficiência com aquilo. O da língua portuguesa, para a gente, foi interessante, que quando lá em Portugal eles lançaram, fez espelho na gente aqui. Então, na realidade, nós só tivemos o conhecimento porque, dentre os signatários da OMS, tinha um em língua portuguesa que nós vimos, opa, isso muito nos interessa. E foi, né, coincidentemente, muito próximo ao momento que nós entramos em contato com a termografia. E eu falei, ué, peraí, nós temos o pessoal de Portugal falando de CIF e o pessoal de Portugal tá trazendo para a gente o cenário também da termografia. Aí, que beleza, saber que no Brasil, aqui, para o intermédio do professor Marco Brioche, tivemos o primeiro contato com aquela máquina. Falei, opa, essa máquina tem que vir para cá, ela tem que vir para a fisioterapia. Foi aí que nós idealizamos, Fran, o nome para não caracterizar a termografia médica, a termografia do movimento, para poder jogar todos os profissionais que mexem com o movimento nesse cenário. Então, para voltar ao que você falou, tem país signatário à OMS? Tem CIF. Esses países têm fisioterapia? Eles vão ter que usar a CIF para as disfunções fisioterapêuticas. Não importa se é só de temperatura ou de qualquer outra. Tem fisioterapia, é signatário do OMS, vai ter que usar a CIF. Tá? E é interessante fazer a correlação, principalmente juntando, eu acho aí a termografia, Lucas, com a avaliação físico-funcional, né? Perfeito. E aí vale ressaltar aqui os principais parâmetros que todo fisioterapeuta, né, deveria avaliar aí, que é a questão de força e mobilidade, né? É, E acho que isso casa muito bem, né? Foi uma união ali perfeita juntamente com a termografia. é. Porque quando a gente fala em termografia, pensando, saindo agora do cenário assimetria, ela é um ente metabólico. Ente metabólico quer dizer, ela consegue mostrar para a gente como está o funcionamento daquele corpo. Um corpo metabolicamente correto tem padrões térmicos corretos, tanto para uma magnitude geral quanto para o cenário das assimetrias, como conversamos ali. E se eu tenho composição corporal inadequada, Fran, por exemplo, percentual de gordura alto, músculo faltando, ele vai ter repercussões disso naquele corpo, que são, além de termicamente diferentes, tá, estão casando, cruzando dados com força baixa, mobilidade baixa. Vamos para a parte clínica agora. Pressão arterial alterada, diabetes entrando, alteração dos lipídios. Então, essa correlação de primeiro contato ficou maior para o fisioterapeuta. Ele, sem invadir tanto o cliente, só com o cruzamento dos dados dele da função, força e mobilidade articular, juntamente com a termografia, né, que a gente chamou de calorimetria termográfica, graças à termografia, tá mais completo o nosso rastreamento até para mandar esse cliente para outros profissionais de saúde. Então, a porta de entrada da maioria dos clientes que vêm para mim hoje, tá, é até para saber que outros profissionais ele deve procurar, porque nós temos a termografia além da análise física e funcional, focando algo básico para a qualidade de vida, que é a força e, obviamente, como o povo fala, a flexibilidade, para a gente é chamado de mobilidade articular, porque a CIF chama de mobilidade. E também enaltece essa questão do fisioterapeuta ser o profissional de primeiro contato, né, Lucas? Que eu acho que esse que é o diferencial. Então, tá mudando um pouco essa rotina de, vai primeiro no médico, não. Muitas vezes ele já vem para fisioterapia e vai ser o fisioterapeuta que vai encaminhar ele para os demais profissionais. O que que ele está precisando? De acordo com essa Exato. com essa, né, com essa clínica.
Eu acho que isso E que é aí interessante. a termografia nos ajuda no que nós chamamos hoje não, né? Nós copiamos coisas lá de trás, colocamos uma roupa nova, de índice de saúde física. Não é índice de saúde, índice de saúde física. Então, querendo ou não, quando o indivíduo tem uma alteração no corpo, metabólica ou física e funcional, ele pode estar adentrando num cenário patológico. Ou ele já está, ou ele vai apresentar lá na frente. Por isso que a gente diz que o profissional do primeiro contato que analisa isso, e temos a termografia para isso, ele é um preditor de problemas. Então é chamada fisioterapia preditiva. E a predição dessa fisioterapia está muito no cenário da termografia. Só para você ter uma ideia, Fran, um padrão térmico central de uma pessoa. Por exemplo, eu analiso a temperatura central dela ou próximo a essa temperatura central. Se ela tiver mais baixa que 36, 35,8, eu posso imaginar vários problemas que essa pessoa já tem ou que vai ter. E aí eu complemento. Olha, a força está baixa. Olha, está faltando músculo. Aí eu vejo uma temperatura central baixa, faltando força, faltando músculo, eu posso pensar em diabetes, alteração hepática, tá? Sarcopenia, né? E uma série de doenças. Você já faz uma comparação com outras disfunções, né, crônicas aí associadas. E bate com o que você falou. Então, o primeiro contato nosso já levantou isso. Então, o encaminhamento já sai do profissional da fisioterapia. Então, ele está muito mais hoje no posto, entre aspas, de saúde, que na verdade é um posto de doença, ou seja, o cara que vê primeiro para a saúde pública esse cenário, do que o tratador. E por isso que muitos fisioterapeutas, Fran, foram para o cenário do diagnóstico simplesmente, que a gente chama de fisioterapia diagnóstica. E dentro da fisioterapia diagnóstica, nós temos lá a ferramenta, a termografia, de forma cabal. Hoje, a primeira coisa que eu e todos os meus colegas que atuam com fisioterapia fazem, quando vão fazer uma consulta, é a termografia. Depois ele põe a mão no indivíduo, ele não faz depois a termografia. Primeiro é a termografia. Aí eu sempre falo, o fisioterapeuta moderno, esse que está formando agora, se ele não conhece termografia, ele vai estar com a mesma condição de que eu me formei lá atrás. Ele está atrasado, ele está no século passado. Ele vai estar usando forno de bir. Opa, 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 opa. Sabe? Sabe? Tanque de Hubbard, turbilhão, parafina. Ele vai estar no mesmo cenário meu lá de trás. Tá? É isso. E Lucas, o que eu acho mais intrigante também ali da termo pro fisioterapeuta é essa questão de avaliar o quanto também de movimento que esse indivíduo precisa. Né? Que a gente tem aí a termografia do movimento. Então, eu crio um estímulo, eu faço um teste provocativo, que a gente chama, né? Eu coloco esse indivíduo para realizar um certo número de repetições de um determinado movimento e verifico qual é a resposta na temperatura da pele. Então, isso casa muito também com a nossa profissão, e essa questão de será que é a hora desse indivíduo já realizar o exercício físico ou não? Então, isso também eu acho um divisor de águas aí para o nosso uso da termografia. Esse exame que você falou foi cunhado no cenário da cinesiologia. Então, é um exame que só o fisioterapeuta faz, se você tem ideia, que chama exame termocinesiológico. E olha que coisa interessante. Ele dá 3 resultados que faz você interpretar para onde eu mando esse cliente, o que eu faço com ele. Primeiro resultado, Fran, e para que vocês todos entendam. Se eu gero um movimento, tá? Que a Fran falou muito bem, que chama movimento provocativo, normalmente funcional e provocativo, a resposta fisiológica é subir a temperatura dos segmentos que foram trabalhados. Por isso que a gente analisa os dois ao mesmo tempo. E só que se eu tenho uma disfunção térmica antes do movimento, a primeira resposta é subir, mas pode afastar. Se afastar, quer dizer que aumentou o problema. Olha o que ele está dizendo para mim. Ei, não faça movimento com esse cara. E até agora, Fran, não conheço nenhum outro procedimento que fale com certeza para mim que esse indivíduo não deve ser liberado para cinésio. Tá? Olha que coisa linda na mão do fisioterapeuta. Não é assim, vamos esperar mais alguns dias. Não, você faz o teste agora, 10 minutos da sequência, eu já sei se ele pode ir ou não. Primeira resposta é essa, afastar. Segunda resposta, as duas subiram e se aproximaram, ou seja, tinha uma diferença X e ficou mais próxima. Olha o que ele está dizendo. Irmão, o movimento é bem-vindo para esse cara. Você deve encaminhá-lo para a cinésio. E a terceira resposta, um subiu, que é um segmento bom, e o outro desceu.
Esse cara está dizendo assim, não só não deve ir para o movimento, como se deve dar atenção maior ao processo patológico que ele tem. Não tem, Fran, hoje, nenhum recurso que eu conheço, e olha que eu sou um carinha velhinho, fuçador de coisa, sabe, que fale isso com tanta clareza para mim. Lógico, eu tenho que saber a dose do teste provocativo, eu tenho que estar todo o ambiente preparado, eu tenho que saber que história o cara tem, o meu movimento, que eu chamo de funcional, às vezes tem que ser adaptado pelo que o cliente consegue fazer, não importa. O que importa é que essa resposta dele é única. Então, de novo, é termografia do movimento. O diagnóstico parado, qualquer um faz. Agora, quem manja do movimento certo, na intensidade certa, para o tempo certo, com a resposta adequada que tem que ser dada, está dentro da fisioterapia. Entendeu? Isso é fantástico. Mais uma vez, o colega fisioterapeuta que não conhece isso, ele vai ficar o quê? Psicografando se o cliente dele pode fazer exercício ou não, numa intensidade que ele nem sabe às vezes qual é? Vai deixar só passar o tempo e dizer que ele está de alta? Que isso? Com a termografia eu consigo ver que a disfunção está diminuindo, tanto parado quanto em movimento. Se ela está diminuindo em relação à primeira que eu verifiquei, isso já é bom. E agora, além de estar diminuindo, quando eu faço movimento, ela diminui mais, mesmo subindo as 2 padrões térmicos, cara, eu tenho certeza do que eu estou falando. E isso está registrado. Daí a utilização no ambiente pericial, no ambiente administrativo, no ambiente previdenciário. Olha o que a Termo está fazendo com a gente. Vira um leque, né, Lucas? Vira um leque para você utilizar em vários outros ambientes. E só para explicar um pouquinho para o pessoal, a gente começou a falar de movimento, pode aumentar a simetria ou não. Olha que bacana, teve um estudo que foi feito pelo professor Eduardo Borba Neves, então ele é todo correto, ele é militar, segue todas as regrinhas que tem que seguir, né? Aí, o que o Borba fez no estudo dele? Então, fizeram lá um teste de uma repetição máxima com o pessoal e pediram para o pessoal realizar de forma unilateral o movimento de rosca direta, né? O exercício para o bíceps. E aí, o que eles verificaram? Que houve aumento da temperatura de forma bilateral. Veja que na termografia nós vamos verificar o aumento da temperatura sistêmica. Então, não aumentou apenas significativamente a temperatura do bíceps exercitado. Houve um aumento da temperatura bilateral e não teve diferença significativa entre os braços, tanto do exercitado quanto do não exercitado. Então, isso, eu falo para esse pessoal, esse estudo, todo fisioterapeuta tinha que ter embaixo do braço. Porque, às vezes, o fisioterapeuta, o paciente chega com uma lesão, né, unilateral e deixa de exercitar aquele membro que tá bom. É isso. Tem que ser o contrário, né, Frei? Tem que começar no bom para ajudar o ruim. Isso. Né? É isso que eu enfatizo. Todo fisioterapeuta deveria ler esse trabalho do Borba, que mostra que ali há uma resposta sistêmica do aumento da temperatura. Igual você disse, se houve um aumento da simetria pós-exercício, opa, isso me chama atenção para eu tomar outras decisões perante essa disfunção que meu paciente tem, né? E, aproveitando o gancho que você falou aí nas perícias, queria que você comentasse um pouco sobre esse. Às vezes o pessoal ainda não conhece muito essa parte da fisioterapia forense, das perícias. Como poderia utilizar a termografia nesse âmbito, Lucas? Perfeito. Vocês sabem, né, Fran? O ambiente do direito é um ambiente de mentirosos. Por que mentirosos? Porque, no mínimo, o indivíduo que está, quando você pergunta para ele, referindo a resposta para o que você perguntou, ele vai exacerbá-la. Ele vai dar um plus. Por exemplo, se eu perguntar para ele assim, diga para mim de 0 a 10, entendendo como 10 uma dor absurda que você não aguenta e 0 não ter nada, qual o grau de dor que o senhor, como periciado, tem em relação a esse problema que você tem no ombro? Ele vai superestimar, ele vai aumentar. O inverso é verdadeiro, ele pode diminuir. Então, ou seja, o que é falado, que a gente chama de marcador externo, não é uma coisa muito boa para ser utilizado no direito. Aí apareceu a termografia, que independente do que o cara fale para mim, vai aparecer uma resposta térmica. Por exemplo, se eu faço um teste provocativo para gerar dor, ao contrário do teste funcional para verificar se posso liberar o movimento, vai aparecer uma resposta, né, compatível com o estímulo que eu dei, se ele realmente tiver algum problema ali que equipare essa dor. Aí, Zhang, lá em 1999, publicou um artigo muito bacana sobre a equiparação entre a magnitude de dor
e o que verdadeiramente o cliente refere, tá? Perante o grau de dor. Bate da mesma forma, Fran. Conforme aumenta a magnitude da disfunção térmica, aumenta o grau de dor do indivíduo referido. O que eu vou mostrar, então? Aquilo que é interno. O que eu estou vendo na disfunção térmica e não o que ele está me falando. Então, como que a termografia entrou no ambiente pericial? Para eu não precisar perguntar para o indivíduo. Porque existe uma tendência a superestimar ou subestimar. Só aí eu estou dando uma verdade jurídica maior para quem está contratando a gente. Então, a gente chama de perícia de simulação ou de dissimulação. Só para entender para os colegas. Dissimulação é quando o cliente que está sendo periciado, diferente do paciente que eu vou atender, que a maior parte do tempo quer ser atendido, quer melhorar, ele pode estar escondendo um problema que ele tem. E o outro está exacerbando um problema que ele tem ou está inventando um problema que ele tem para poder ganhar um benefício XYZ, pelo direito. Então, como o valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo, ou seja, a sensibilidade e a especificidade da termografia é alto, tem uma aceitação jurídica absurda em aquilo que eu coloquei no papel para quem me solicitou ser mais verdade do que foi referido ou com outros testes do meu cliente. Olha que barato. Ou seja, e começou em Curitiba essa história. Foi o profissional do direito que foi cliente de profissionais que usava a termografia e falou: cara, esse negócio aí, eu acho que a gente consegue usar isso aqui para reforçar alguns processos nossos. Foi quando começou isso aí. Ou seja, na nossa visão clínica, nem sabíamos do grande poder que a termografia tinha nesse cenário. E outra, Fran, perante o registro, perante a comprovação legal, a imagem térmica ela é imutável. Se você mexer nela, ela não tem mais como dar a resposta anteriormente. Então, dois grandes motivos para ser utilizado no direito. Aí nasceu a termografia pericial, né? Dando extensão do dano, sabe? A área, a comparação, como eu falei, em pele íntegra e pele não íntegra, que também é utilizado no cenário pericial para dano estético. O pessoal da dermatofuncional está deitando e enrolando com dano estético, equiparando, inclusive, o diagnóstico da CIF. Está dando a magnitude do problema que aquela pele tem. O resíduo daquela pele, em termos de sequela, ficou com 35% de diferença. Isso é uma deficiência moderada e é para sempre. Isso entra no quantitativo a ser pago dentro de um processo judicial. Olha que coisa linda. Então, viu? Eu não sei mais onde utilizar a termografia. Ela cabe em qualquer situação que você abrir e falar: opa, isso nós podemos fazer isso. Opa, isso nós podemos fazer isso. Porque ela é um elemento metabólico a ser interpretado pela gente. E basta estar vivo, porque se tiver alteração metabólica, nós somos os caras que temos que interpretar. Né? Nós mexemos com o corpo vivo, corpo em movimento. E aí tá nós. Teve algo que eu ouvi e eu concordo. A termografia está inserida em qualquer profissão que utiliza a fisiologia, que estude fisiologia. É isso aí. Se não fizer isso, ele está fora do cenário, está fora do mercado. O técnico desapareceu, não tem mais. Ele pega o exame, ele tem que interpretar o exame. E se ele não sabe fisiologia, neurologia, neurofisiologia, se não sabe funções vasculares, funções metabólicas, funções endoteliais, se ele não sabe essas coisas todas, só olhando o exame, ele não vai ficar no mercado. Por quê? Porque ele não consegue justificar por que tem aquela diferença térmica. Ou não. E outra coisa também que vem acontecendo muito também, né, Lucas, é a questão como, né, hoje eu acho que todo mundo consegue ter acesso aí às informações de quais exames pode ser realizado e tudo mais pela internet. Então, hoje eu tenho uma boa procura de pessoas que querem fazer o exame por vontade, não foi indicar, teve uma prescrição do médico ou prescrição, não, eu vi e eu quero fazer esse exame. Você faz? E aí, às vezes, eu até falo, eu faço e você pode dar o meu contato que eu explico, porque provavelmente a pessoa que você vai levar não vai não vai saber interpretar. Que isso também vira um pouco assim não digo um problema, mas pode virar algo limitante. E eu falo para a pessoa: você quer mais um exame para carregar embaixo do braço? Não, eu tô aqui para te ajudar. O que você precisar, eu explico, não tem problema, porque né, você está com interesse de realizar, mas pode ser que você leve para um profissional que não vai saber fazer a leitura desse exame, desse diagnóstico. E o inverso é verdadeiro. É. Hoje nós temos profissionais que sabem o que a termografia pode dar e mandam o cliente dele para a gente fazer confirmação, entre aspas, diagnóstica. Para dizer, é por aí mesmo que a gente está indo. Tá? Ou seja, um diagnóstico diferencial pode ser outra coisa.
Eu falo muito da síndrome do fibromialgia. Termografia, como qualquer outro exame, não vai afirmar que é síndrome do fibromialgia. Mas ela fala, olha, tem tudo para não ser. Olha a diferença. Eu não digo que é, mas pode dizer não é. Não é, tendo em vista isso que apareceu. Tendo em vista, eu tenho aqui um tender points. E ali era trigger point. Trigger point não tem na síndrome do fibromialgia. É ponto doloroso, não é ponto que irradia. Então, quer dizer, a termo me dá isso, e não é só para isso. Para síndrome complexa de dor regional, para dor crônica causada por absorção de metais pesados, intoxicação. Tem muitas situações que ela tem características próprias de falar assim, ó, levanta a lebre para o negativo, não para o positivo. Porque o positivo é clínico, e às vezes para fazer um exame ele não chega ali, para mim, com toda a história clínica. Ele é um corpo que eu estou analisando. Mas você interpretar o que a gente chama de assinatura térmica e disfunções térmicas no que diz respeito ao quantitativo, nossa, você vê muita coisa. Tá? Então, tem colegas que sabem o significado, que pedem para a gente para dizer, dá uma olhadinha para mim se é isso mesmo. Então, tem os que não sabem nada, sabe? E que você, com certeza, vai ter que explicar para ele até para aumentar essa rede, para ter um retorno e ele querer fazer algo melhor ou mais correto. Como o outro que já tem uma noção do que ela entrega como termografia e, pô, preciso de um especialista para dizer para mim se é isso mesmo. Quer ver? Vamos para o futebol. Nós estamos fazendo um trabalho em alguns times aí, e aí, isso é caso real. O cara chegou para a gente, nós fizemos a análise do indivíduo, metade do plantel dele, e nós falamos assim, olha, nós não conhecemos a história de nenhum desses jogadores, até porque eu não acompanho futebol e tal, estou vendo corpos. Tá? Esses corpos, à luz da termografia, preditivamente estão metabolicamente deficientes. Ah, como assim? Fran, não vou dizer que nós fizemos em janeiro essa análise, esse time do Campeonato Brasileiro não chegou no segundo semestre como ele está. Foi só caindo. E olha o que eu quero dizer, nós não olhamos tudo. Nós usamos só uma interpretação de padrão preditivo. Não pode, eles não podem estar com a temperatura central tão baixa, a maioria deles tem alguma coisa errada. Overtraining, descanso inadequado, correto? Excesso de jogos. O Campeonato Brasileiro não tem só um jogo, você tem vários campeonatos acontecendo ao mesmo tempo. Então, veja, olha a função preditiva dela, somada com quem sabe que pode ter, e com esse meu cenário de mais pessoas que desconhecem, os ignorantes do futebol, que outra situação, o indivíduo fazendo equiparação, colegas que já estão trabalhando em termografia, fazendo equiparação de segmento com segmento, pô, e o outro estava a diferença térmica ali, porque o cara machucou, deslizou o joelho dele no gramado, não tem nada a ver com uma alteração de o estibial contraturou, ou o Estrutural, menisco. né? Tem uma disfunção estrutural. Exatamente, porque eles esqueceram que é pele que eu estou vendo. Então tem que ter todo esse preparo que muitos negligenciam, essa interpretação visual que muitos negligenciam. A assinatura térmica canta para você, ela fala. Quando você vê, aspas, um joelho que o histórico tem a ver com menisco, a assinatura térmica tem a ver com menisco. Você não vê um menisco, mas você tem a característica térmica num contraste certo para isso. E isso é o que o físio tem em mãos hoje trabalhando com esporte. Né? Tu viu? Saímos da perícia, como libera para o movimento ou não, sabe? Falamos de fibromialgia. Tá? Olha só, tudo isso está no escopo da fisioterapia. De novo, Fran, o fisioterapeuta que desconhece esse treco, meu Deus do céu, está na década de 80, cara. Sabe? Ele está jogando fora a possibilidade de diminuir o tempo de tratamento do cliente dele, ser muito mais assertivo nas suas propostas terapêuticas, ser mais verdadeiro, menos mentiroso. Né? Isso é interessante. Então, você viu que eu sou apaixonado por isso aí. Eu digo que se eu não tivesse conhecido a termografia, lógico, a gente já está fazendo um trabalho regular por aí, mas não com tanta certeza. Eu atendi um cliente daqui, Fran, recente, estudo de caso simples. Tá? Foi cirurgia do Beni aí em São Paulo, o ombro mandou para a gente. Aí depois da terceira sessão no complemento de termografia, esse prognóstico dessa mulher não vai ser de 4 meses, não. O prognóstico não vai ser 4 meses. E fiquei comigo, né? Quando ela, na quinta intervenção minha, eu falei para ela, não aguentei, e falei, olha, a termografia está mostrando uma coisa para a senhora. Tá? Para sua faixa etária, tá? É 4 meses com um protocolo mais ou menos assim assado. A senhora está com um padrão térmico de quem já está com 3 meses.
Isso com 2 semanas de interpretação. Mas será? O Beni falou que meu prognóstico... Eu falei, pois é, então nós estamos errados. Eu e o Beni, porque eu também achava que era isso. Moral da história, dei alta hoje dela, para falar a verdade. Essa mulher fez, em termos de sessões de fisioterapia internacional, ela fez 18. Isso deu 1 mês e meio. Em 1 mês e meio, ela teve a evolução que teria em 4 meses. É porque eu sou bom ou porque a termografia direcionou meu tratamento? É, então, ontem, por acaso, eu estava conversando com a Patrícia Rezende, né, sobre a termografia na cirurgia plástica, e a gente falou justamente sobre isso. É você utilizar a termografia para o tratamento termoguiado. Então, né, hoje o número cabalístico, e claro, aí por questões de convênio e tudo mais, 10 sessões, 10 sessões. E aí, todo mundo vai precisar de 10 sessões? Então, ontem nós estávamos falando, hoje prescrevem, né, a hiperbárica aí para o pessoal que faz a plástica e tem alguma complicação. Vai ser 10 para todo mundo? Né? Deve ir para hiperbárica ou não? Então, é o que eu falei ontem e repito. O fisioterapeuta ele tem a sorte de ter várias caixas de ferramenta. Né? Qual ferramenta ele vai utilizar para esse indivíduo? Igual a gente está acostumado a ver uma lesão aguda, né? Há um aumento de temperatura, mas é aquele cara que respondeu de forma totalmente oposta e a imagem está Paradoxal. hiporradiante. E aí? Paradoxal. É isso aí. Né? E então, eu vou utilizar as mesmas ferramentas para fazer esse tratamento? É óbvio que não. Então, a termografia ela já te direciona. Né? Ontem a gente estava falando com a Patrícia, vira o GPS, vira o seu Waze. Eu posso É isso pegar aí. esse outro atalho com esse paciente, ó, tá ali me mostrando, a imagem térmica está me guiando. Está dizendo? É simples. Então, todos esses estudos que dão bases protocolares em tempo vão ter que ser revistos, Fran. Porque quando eles fizeram esses prognósticos lá atrás, eles não tinham termografia para direcionar efetivamente. Eu estou vendo, não vou por aqui não. Opa, viu? Eu fui por aqui, piorou. Então, eu otimizo esse tempo. E esse otimizar vai diminuir o prognóstico. Então, uma senhora de 70 anos, que é complicado, cujo prognóstico era 4 meses, com 2 meses tinha que estar no meio do caminho do processo, deu 1 mês e meio. Correto? Olha que coisa interessante. O estudo que ele fez lá, o grupo que ele controlou, não foi um grupo que as pessoas que trataram utilizaram, tá, a fisioterapia termoguiada. Fizeram isso. Então, será que é verdade que aqueles 4 meses é real? Então, qual foi o tratamento que eles fizeram? O tratamento, de repente, teve várias subidas e descidas que não foram controladas. Né? Então, eu sou muito suspeito a falar da Terra. Eu não tenho como, hoje, não usar a termo em disfunções musculoesqueléticas, em disfunções metabólicas. Não temos. E isso é 90% da nossa profissão. Né? Não tem Eu como. também sou suspeita para falar, sou uma apaixonada pela termografia, não. Eu sempre conto essa história que no começo, né, quando eu comecei a utilizar a termografia, das pessoas me ligavam, quanto é a consulta? Deu, não, eu faço a termografia, não, mas sem termografia, deu, não, você não está entendendo, não existe a consulta sem a termografia, ela faz parte da consulta, o preço vai ser o mesmo. É isso aí. Isso aí. É isso aí. É, é, e aproveitando o gancho, Lucas, queria que você passasse para o pessoal aí, quem tiver qualquer interesse, visto que você tem esse grande leque aí de utilizações da termografia dentro da fisioterapia, o pessoal que quiser te encontrar, como é que faz? Eita, Fran. Hum? Eita, como é que me acha? Cara, tem. Vai no WhatsApp. O WhatsApp do Leonardo, que é o meu secretário lá, porque me achar. Eu nem. O telefone tá desligado aqui em cima. Não sei. Então, o que acontece, Fran? Eu tenho um contato, eu tenho nosso site, eu tenho, sei lá, esse negócio de Instagram que eu não uso, né? Mas, né, o WhatsApp eu acho que é a forma mais fácil de nos achar. Ou no nosso site lá, sei lá, grupoalace.com.br. Bom, acho que é o mais fácil. Porque lá tem contato de WhatsApp, tem e-mail e tal, sabe? Não Tá, sei quem tiver se. interesse também, qualquer coisa, pode mandar mensagem também lá no grupo que eu repasso o contato dele. Ele Fala tem esse contigo. jeitão ranzinza, mas ele é gente boa. Ele sempre responde, tá, gente? Não, responda, responda. Até 3 da manhã eu dou retorno. Ô, Fran, Oi, tá boa, é a Kátia. Eu tudo tenho uma bem, Kátia? dúvida. Tudo bem? Você sabe que agora que eu estou começando a ver o uso da termografia assim no corpo todo, né? A gente viu com o primeiro curso que eu fiz que foi vocês voltado para plástica. E para fazer a perícia, igual ele está comentando, o profissional que ele trabalha nessa área
ele tem que ser da saúde? Porque um advogado que se for trabalhar na perícia ele não sabe de anatomia e fisiologia, é isso? Tem que ser alguém da saúde? Responde aí, Lucas. Sim, Kátia. Né, nós estamos falando do profissional de saúde e detalhe, tem vários profissionais de saúde. Por exemplo, se o ato pericial relacionado à disfunção temporomandibular, né, ou uma má oclusão, existe o profissional da odontologia, o cirurgião Uhum, bucomaxilar, que ele também tem conhecimento de termografia. Então, ele seria muito mais aplicável no ato pericial, Kátia, do que, de uhum. repente, o físico que está lá no joelho, por exemplo. Né? Então, Entendi, entendi. nas perícias, normalmente os advogados e os juízes, Kátia, eles chamam os especialistas. O especialista no direito é diferente de especialista aqui fora, tá? Especialistas do direito são Uhum, pessoas que têm competência técnica para uhum. entregar o resultado perante solicitações das partes. Partes são Entendi. quem acusa e quem se defende. E ainda Uhum, solicitar solicitações do próprio magistrado, que é o juiz. Então, se você não tem o conhecimento técnico daquela área, ele não vai. Então, o advogado, na realidade, ele chama profissionais peritos para expertise X para o problema que está naquela ação judicial. Às vezes, entendi. por exemplo, carga de trabalho. Você pode usar a termografia para interpretar carga de trabalho. Uhum, E aí pode ter um profissional que seja médico, pode ser um profissional da fisioterapia, que é o mais chamado para isso, mas pode ser também, uhum. olha bem, um profissional da nutrição, que também é capaz de interpretar Entendi. carga de trabalho. Então, Kátia, o cenário do direito ele é muito interessante porque eles precisam dos melhores profissionais para ajudá-los ou a atacarem ou se defenderem. Ou, como juiz, ajudarem a interpretar quem está certo ou quem está errado. Ah, entendi, entendi. Uhum. Tá Legal, certo. Kátia? Obrigada, professor. Se alguém tiver qualquer dúvida, pode abrir o microfone ou quiser escrever ali no chat. Fiquem à vontade. Agora é o tira dúvidas. Mais Vamos lá. alguém? E, Kátia, se quiser saber um pouquinho mais sobre esse ato pericial, na visão da fisioterapia, você pode entrar no site da Associação Brasileira de Fisioterapia Forense, tá? É o Ah, tá. fisioterapiaforense.com.br. Você vai ver um monte de coisa lá, É que eu tá? cheguei, eu atrasei aqui para entrar na aula. A sua formação, professor, é qual mesmo? Olha, Fernanda, Fernanda, Kátia, eu digo que eu sou fisioterapeuta, mas eu sei que não sou mais não, sabe? Eu fui fisioterapeuta. Eu aprofundei em tantas áreas, Kátia, que eu não sei mais que profissão tenho. Eu digo que eu sou consultor de saúde hoje, tá? Ah, Mas entendo. a minha paixão é um treco chamado fisioterapia, beleza? Tá bom, entendi. Obrigado por estar presente, tá, Kátia? Feita a pergunta. Obrigada, obrigada. Bem, pessoal, então acho que assim a gente se encaminha para o fim aí desse bate-papo. Eu gostaria de agradecer o aceite do convite do professor Lucas, Ricardo Wallace das Chagas Lucas, tá? Muito obrigada, professor. É sempre um prazer estar com você, te ouvir. Sempre é muito gratificante. Eu falo, e sempre esteja perto de pessoas inteligentes, que faz você raciocinar mais, né? Faz você ter uma outra visão, muda um pouco o prisma da visão que você, né, daquilo que você tem. E eu acho que você também pensar de forma diferente como utilizar essa ferramenta, né? A termografia em todos esses âmbitos que ele comentou. Então, olha aqui, a gente falou durante 45 minutos. Olha o leque de possibilidades da utilização da termografia pelo fisioterapeuta, né? Não Isso, só o fisioterapeuta que está aqui, mas os demais profissionais. Então, a termografia, ela é de qualquer profissional que utilize, que estude fisiologia, é isso. Era um né? ente metabólico. É Muito isso. bem, professora Fran. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Então, não tem essa história de agradecer, porque é uma obrigação, né? Não tem nem o que falar. Sempre estou à disposição aí. E, como você falou, né? Eu sou meio ranzinza, mas sou legal, tá? Quem realmente quiser crescer nessa área ou contribuir a essa área, nós estamos à disposição em qualquer hora do dia. Beleza, Fran? Muito Combinado. Eu obrigado. quero aproveitar também e fazer um convite ao pessoal. Então, no congresso, o professor Lucas estará no nosso congresso no dia 5 de outubro, com o tema Termografia nas Perícias Fisioterapêuticas. Então, quem tiver interesse, nos procure para realizar a inscrição do congresso. Esse congresso será online e ao vivo, porém, quem não puder acompanhar ao vivo, o material vai ficar gravado, tá? Mas, claro, ao vivo tem esse diferencial, igual a Kátia acabou de abrir o microfone, fez a pergunta, já vai ser respondida.
tá? Isso vai acontecer também no Congresso. Então, amplio aqui o convite a todos, para quem ainda não se inscreveu, tá? Nos procure que tem uma condição especial aí para vocês que estão aqui nessa sala, tá bem? Então, mais uma vez, obrigado, professor, pela sua disponibilidade. Sempre. Agradeço também aqui a presença de todos. Muito bom rever amigos e alunos aqui, tá? E boa noite a todos. Lembrando que amanhã nós teremos um bate-papo com o Fernando, ele que é engenheiro, e nós vamos falar um pouco de qual a câmera ideal da termografia. Existe câmera ideal? Ou qual é aquela que eu devo evitar de usar? Será que todas as câmeras hoje no mercado deveriam ser utilizadas na área da saúde? Então, amanhã a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui na sala secreta. Tá bem? Então, boa noite a todos e até amanhã.